E eu volto a essa pergunta porque aquelas previsões de crescimento da demência, elas me parecem muito conservadoras. Porque tudo que eu vi até agora, tudo que eu estudei, me mostra que o desenvolvimento do mal de Alzheimer e também da demência de uma forma geral, claro, tem muito a ver com o nosso estilo de vida atual e um pouco, apenas com a nossa genética, falando em stricto sensu, quer dizer, em sentido bem específico. Porque, na verdade, esse desenvolvimento desses males tem muito a ver com a nossa epigenética. Vamos explorar isso aqui agora, você vai entender tudo. Como você deve saber, o material genético que nós herdamos dos nossos pais é armazenado em estruturas denominadas cromossomos. Temos 22 pares de cromossomos, mais 2 cromossomos X nas mulheres ou um cromossomo X e um outro Y nos homens. Cada cromossomo contém milhares de genes que contêm informação específica para a estrutura de seus portadores. Ou seja, cada gene contém as instruções para modelar um pequeno aspecto de uma pessoa. Eles são a unidade fundamental da hereditariedade e permitem que características específicas, como a cor dos olhos, cor da pele, altura e tendência para desenvolver diabetes numa idade avançada, sejam transmitidas de geração a geração seguinte. Já a mutação é uma alteração num gene. Algumas mutações são benéficas, mas muitas outras são potencialmente prejudiciais. Alguns genes, por exemplo, são causadores de doenças. Se uma pessoa herdar um gene para um tipo de distrofia muscular, irá certamente desenvolver essa doença na vida. Outros genes são apenas fatores de risco, quer dizer, podem não levar inevitavelmente ao aparecimento de uma doença, tal como diabetes, hipertensão arterial ou doença de Alzheimer, mas tornam muito provável o seu desenvolvimento ao longo da vida, desde que haja um gatilho para que acione aqueles genes que iniciam o processo. Esse é o conceito de epigenética, entendeu? É a interação entre fatores ambientais a que estamos sujeitos e a expressão da informação contida em nosso DNA. O simples fato de se ter um parente próximo com a doença de Alzheimer não significa a existência de uma ligação genética. As pessoas que têm fatores genéticos de risco apresentam apenas um ligeiro aumento do risco de desenvolver a doença em comparação à média da restante população. Até onde se sabe até hoje, o gene mais importante descoberto relacionado ao Alzheimer é a apolipoproteína E, que se localiza no cromossomo 19. Esse gene ele ocorre de 3 formas, ou isoformas. O tipo 2, o tipo 3 e o tipo 4. Todas as pessoas têm 2 genes de alipoproteína E. Eles podem ser do mesmo tipo, 2,2, 3,3, 4,4, ou uma combinação deles, 2,3, 2,4, 3,4. Foi descoberto que as pessoas com pelo menos um gene do tipo 4, especialmente aquelas com o par 4,4, elas apresentam um risco aumentado de desenvolver a doença de Alzheimer mais cedo do que as outras pessoas com os outros tipos de apolipoproteína E. Preciso ressaltar que metade das pessoas que têm 85 anos e têm 2 cópias de apolipoproteína E tipo 4 não têm sintomas da doença de Alzheimer nessa idade, nessa faixa de idade. As pessoas com o tipo 2, especialmente as que têm o par 2,2, parecem estar protegidas do desenvolvimento da doença até muito mais tarde na vida. Os pesquisadores até agora eles não conseguiram explicar essa situação e atualmente existem muitos estudos em curso para descobrir por que razão isso acontece. Eu tenho a minha própria teoria e vou compartilhar com você logo em seguida.
Voltando, portanto, o tipo de alipoproteína E não significa que a doença de Alzheimer vai ocorrer ou não. É sabido que algumas pessoas podem chegar aos 90 anos com o tipo 4 e não desenvolver a demência, enquanto outras com o tipo 2, aquele gene mais brando, podem desenvolvê-la muito mais cedo na vida. Isto significa que o tipo de alipoproteína E que a pessoa tem não é suficiente para causar a doença de Alzheimer. Agora é bom você saber mais o seguinte: existe uma forma rara da doença de Alzheimer que é transmitida de geração em geração. Ela é denominada como doença de Alzheimer familiar, ou DAF. Se um dos progenitores possui uma mutação genética que provoca a DAF, cada filho terá 50% de probabilidade de herdá-la. A presença do gene significa que a pessoa poderá desenvolver doença de Alzheimer normalmente entre os 40 e 60 anos de idade. Esta forma da doença de Alzheimer afeta um número bastante reduzido de pessoas, de 1 a 4% do total de casos. E foram identificados 3 genes que, se sofrerem certos tipos de mutação, vão causar DAF. Esses são denominados presenilina 1, PSN1, do cromossomo 14, presenilina 2, PSN2, do cromossoma 1, e o gene da proteína precursora amiloide, em inglês a sigla é APP, no cromossomo 21. Um teste genético pode identificar alterações específicas naqueles genes em uma pessoa. Esse teste pode indicar se a pessoa tem DAF, se uma criança herdou o gene alterado de um dos seus pais e se irá desenvolver a doença no futuro, fatalmente. Mas, no entanto, ela não consegue determinar quando é que os sintomas vão ter início. Esse tipo de doença, a DAF, Alzheimer familiar, este sim é um verdadeiro pesadelo. Os outros, nem tanto, e eu vou explicar por quê, voltando novamente à questão que deu início a este vídeo. Você ignoraria o teste e continuaria levando a sua vida da mesma forma, correndo o risco de desenvolver uma demência futura? Eu acredito que não. E se você não tivesse como saber, como testar e atestar quais tipos de alipoproteína E você carrega em seus genes? Qual a medida mais inteligente a se tomar? Prevenir, claro. Impedir os gatilhos que acionam aqueles genes. Nesse ponto, começaremos a explorar o que fazer a respeito. Posso lhe pedir um favor? Se você gostou desse vídeo, considere se inscrever nesse canal, ativar o sino para receber as atualizações das próximas publicações e, claro, clique em curtir. Isto é muito importante para que esta plataforma considere este conteúdo relevante. Só dessa forma este canal poderá crescer, ou seja, com a sua ajuda, dos seus amigos, dos seus familiares. Todo esse meu trabalho é dedicado a você. Então, muito obrigado pelo seu interesse e até o próximo.